Olá pessoal, diversos internautas pediram um vídeo sobre Pio VII. Um deles, Lucas Pascoal, solicitou um vídeo específico sobre o conflito entre Pio e Napoleão. Outro, por outro lado, o Thiago Zauli, pediu que fizéssemos um estudo sobre o milagre da levitação de Pio VII, que teria ocorrido em uma missa em agosto de 1811. Para não ficar esse vídeo muito longo, ele irá se concentrar apenas no que foi pedido por Lucas, ou seja, no conflito entre Pio e Napoleão. E vamos deixar para depois a questão do milagre. Isso porque essa questão do milagre é mais controversa e necessita de um aprofundamento maior. Bom, Pio VII foi, antes de tudo, um papa corajoso. Assumiu o trono de Pedro numa época em que a igreja vinha sendo atacada pela França. Foi preso e sofreu maus tratos, mas sempre manteve a sua fé. Ao final, soube perdoar os seus algozes. Não tripudiou daqueles que lhe causaram tanto sofrimento. Esse vídeo busca trazer um pouco do exemplo de perseverança, resignação, fé e capacidade de perdoar de Pio. Um papa forte e corajoso que viveu numa época muito, mas muito complicada mesmo e que nunca se curvou à força militar de Napoleão. Então vamos lá. Barnaba Niccolo Maria Luigi Chiaramonte foi, antes de tudo, um homem profundamente religioso. Bispo de extrema coragem, foi um defensor da democracia quando a maioria dos líderes europeus eram déspotas. Embora tivesse uma ótima formação teológica, não almejava a ascensão na hierarquia da igreja. Relatos históricos dizem que ele queria apenas ser um monge. Mesmo assim, a sua inteligência acima do normal fez com que fizesse uma brilhante carreira eclesiástica, chegando a cardeal pelo Papa Pio VI. Em 15 de fevereiro de 1798, o então Papa Pio VI foi levado ao exílio. Acabou morrendo, após muito sofrimento, na cidade de Valence, na França. A igreja estava numa situação muito crítica na época, principalmente por causa da França, que se mostrava hostil. Roma e parte da Itália estavam ocupadas pelos franceses. Todos os cardeais haviam sido expulsos de Roma. O conclave ocorreu em Veneza, que fora libertada pelos austríacos e era a cidade com o maior número de cardeais. Esse encontro só ocorreu devido aos trabalhos de Don Ettore Consalvi, secretário do conclave, que conseguiu reunir 35 cardeais. Num conclave tenso, o cardeal Chiaramonte foi eleito em 14 de março de 1800, tendo escolhido o nome de Pio VII em homenagem ao seu antecessor. Não era, entretanto, o candidato mais provável. Os papais mais fortes eram Alessandro Mattei, Carlo Bellisone e Sigismund Gerdau. Os três eram apoiados por cardeais que detestavam os outros dois. Seria, no momento crítico desses, temerável eleger um deles e dividir a igreja enfraquecida. Em face desse racha, Chiaramonte, cardeal muito respeitado por todos e sem maiores ambições, acabou surgindo como um nome de consenso. Ele foi coroado em 21 de março usando uma tiara papel-machê, pois os franceses, quando ocuparam Roma, forçaram Pio VI, o papa anterior, ao exílio e haviam, no gesto de afronta à igreja, confiscado todas as tiaras que estavam na Santa Sé. Mesmo eleito, o novo papa não podia voltar a Roma, pois a cidade estava dominada pelos franceses. Apenas em 3 de julho de 1800, Pio VII pôde deixar Veneza, pois Roma havia sido libertada pelos austríacos e pelos napolitanos. A viagem de volta anteviu os percalços por que iria Pio passar. Viajou durante 12 dias no navio em péssimo estado até Pézaro, de onde seguiu para Roma. O novo pontífice só pôde entrar em Roma em julho de 1800. Pio VII governou num momento muito ruim para os católicos. Napoleão tinha invadido a Itália e queria anexar os territórios da igreja. Tentando manter uma boa relação, Pio VII passou a chamar Napoleão de meu querido filho. Um dos primeiros atos de Pio VII foi nomear como secretário de Estado o clérigo Ercole Consalvi, que havia desempenhado tão habilmente o cargo de secretário do recente conclave. Consalvi, logo após a posse, viajou para a França para tentar um acordo com Napoleão, que era o primeiro cônsul.
conseguiu celebrar a Concordata de 1801. Esse acordo outorgava poderes do Estado sobre a Igreja, cabendo, por exemplo, a Napoleão nomear todos os novos diocesanos. Como resultado do acordo, ficou reconhecido pelo Estado que o catolicismo era a religião da maior parte dos cidadãos franceses. Não era a religião oficial, ficando mantida a liberdade religiosa, em particular para favorecer os protestantes. O Papa tinha o direito de depor bispos e o Estado pagaria os salários clericais. O clero, por outro lado, prestaria juramento de ser leal ao Estado. A Igreja desistiria de todas as reivindicações dos territórios que lhe foram tomados após 1790. A Igreja, ela teve que fazer muitas concessões, mas o tratado em si trazia algumas vantagens. O problema é que, extremamente desonesto, Napoleão simplesmente mandou promulgar essa concordata com novos 77 artigos que não tinham sido acordados. Pio VII protestou, mas foi em vão. Napoleão mentia descaradamente, dizendo que todos os artigos foram fruto de negociações. Esse verdadeiro estelionato fez com que 38 dos 81 bispos se recusassem a cumprir os seus termos. Para piorar ainda mais a situação, em 1804, Napoleão foi aclamado imperador dos franceses. Pio VII foi convidado para coroá-lo em Paris. O Papa hesitou, pois podia ser algum tipo de armadilha do astuto e mau caráter francês, mas acabou indo. Resolveu antes assinar um documento de renúncia, que deveria ser oficializado caso não retornasse a Roma. Na Catedral de Notre-Dame, em 2 de dezembro de 1804, Napoleão foi sagrado imperador, mas ele não foi coroado pelo Papa. O próprio Napoleão, num gesto de arrogância e desrespeito, colocou a coroa na sua própria cabeça para deixar claro que o seu poder não vinha da Igreja e que não precisava da sua aprovação. Tal procedimento contrariava o cerimonial e era grave afronta ao pontífice. Foi uma das maiores humilhações por que um Papa já passou na história da Igreja. Mas as ideias mirabolantes do imperador francês não paravam por aí. Ele simplesmente quis proibir o retorno de Pio VII a Roma. Tinha a intenção de deter o Papa na França. Ao saber, entretanto, da renúncia condicionada do Papa, o imperador resolveu ceder e permitiu o seu regresso. No momento, não interessava a Napoleão ser aquele que causaria o fim do pontificado de Pio, já que a França era um país majoritariamente católico. O irmão de Napoleão, Jerônimo Bonaparte, queria que o seu casamento com Elizabeth Patterson fosse dissolvido. O imperador exigiu do Papa que o anulasse. Pio VII, entendendo que não havia previsão legal para esse rompimento matrimonial, negou. Diante da recusa do Papa, Napoleão por si só anulou o casamento. Como vingança, mandou invadir o Estado Pontifício, que foi incorporado ao Império Francês em 17 de maio de 1809. O Papa, em face de tal agressão, excomungou Napoleão e todos os executores da invasão. Diante disso, o imperador, num gesto de extrema ousadia, manda prender o Papa e levá-lo para Savona, no norte da Itália. O pontífice ficou impossibilitado de dirigir a igreja. No cárcere sofreu maus tratos. Foi proibido de ler e de escrever qualquer coisa. Havia o interesse de quebrar qualquer resistência do Papa ou mesmo de deixá-lo louco. Apesar da tirania de Napoleão, Pio continuou a se referir a ele como meu querido filho, acrescentando apenas que era um filho um pouco teimoso. Novo problema surgiu quando o próprio Napoleão quis separar-se da sua esposa Josefina, alegando também nulidade. Os tribunais franceses deram razão ao imperador, só que não tinham competência, pois a dissolução dos matrimônios reais cabia única e exclusivamente ao Papa. Mesmo assim, o imperador contraiu novas núpcias com Maria Luísa de Áustria em 2 de abril de 1810. 13 dos cardeais residentes em Paris se recusaram a comparecer. Napoleão simplesmente os destituiu, os obrigou a se vestir de preto e os expulsou da capital, passando eles a viver no interior. Napoleão concentrou todos os esforços para humilhar e maltratar o Papa. Fez com que ele fosse transferido para Fontainebleau, apenas visando enfraquecer-lhe a resistência. Queria mesmo que Pio VII morresse no percurso,
o que quase aconteceu. Em janeiro de 1813, Napoleão e Pio, que já estava muito doente e farto de todo o sofrimento, definiram 11 artigos preliminares de uma nova concordata. O Papa renunciaria ao poder temporal e receberia 2 milhões de francos anuais. As nomeações dos bispos seriam feitas pelo imperador. Essa foi a malfadada Concordata de Fontainebleau. Após a concordata, como um gesto de suposta boa vontade, foi permitido que os cardeais que sofreram a perseguição do imperador retornassem ao convívio papal. Consalve estava entre eles. Tais religiosos fizeram o doente Papa ver o absurdo do acordo que tinha assinado. Em 23 de março de 1813, o Papa escreveu ao imperador uma carta retirando todas as concessões e o convidando para uma nova rodada de negociações. Napoleão irritou-se furiosamente, mas pouco pôde fazer contra o Papa. Após o desastre da invasão russa, vinha sofrendo ataques e já tinha perdido quase toda a Itália e parte da própria França. Por outro lado, diante de tanto sofrimento, o Papa já era visto pelo povo como um mártir vivo, o que impedia qualquer outro ato contra o pontífice, sob pena de uma revolta popular. Com o Império Napoleônico desmoronando, foi possível o retorno do Papa a Roma. Ele foi recebido como um herói em maio de 1814. Enquanto isso, no mesmo castelo de Fontainebleau, onde o Papa foi vítima de tanta maldade, o imperador foi obrigado a abdicar em 11 de abril de 1814 e ir para a ilha de Elba. Mas Pio só ficou realmente em segurança quando Napoleão, após um retorno breve ao poder, foi definitivamente derrotado em Waterloo e expulso para a ilha de Santa Helena, ficando aí até a sua morte. Após tanto sofrimento, o Papa estava com a saúde muito abalada. Em 1823, ele fraturou o quadril e nunca mais conseguiu andar. Morreu em 20 de agosto desse mesmo ano. Pio deve servir de exemplo para todos nós. Manteve as suas convicções, mesmo com todo tipo de pressão. Foi humilhado e sofreu maus tratos que abalaram a sua saúde, mas soube perdoar o próprio imperador. Essa é uma atitude verdadeiramente cristã. É isso aí, pessoal. Valeu!